está conosco nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu acho que já aparece aí uma projeção. Vai aparecer aí uma projeção. Não sei se a gente tem ali uma projeção com esse tema, não é? Olha, Daniel Matheus já está chegando aí. Não precisa entrar em pânico, né? Não precisa entrar em pânico. Essa equipe aí em cima, né? Eu estou falando de projeção, mas a equipe ali não tem ainda, né? Mas está chegando lá. Acho que está chegando. Muito bem. Você já se frustrou alguma vez na sua vida? Já se decepcionou? Já se decepcionou com alguém? Claro que a decepção, a frustração ocorre por causa de alguma coisa. Uma ideia que a gente criou, né? Uma fantasia, uma ilusão, um conceito, uma imagem. Aí depois, na convivência, com o tempo, você vai perceber que aquela imagem, aquilo que você criou, que você idealizou, não é o que acontece. Não corresponde, não é? A realidade não corresponde ao que você criou. Quero compartilhar hoje com vocês sobre algumas desilusões que podemos passar e como Jesus age, não é, nas nossas desilusões. Será que o crente não tem frustração? Ou tem? Será que ele não se frustra, não? Se frustra ou não? Será que ele se decepciona? Se decepciona ou não se decepciona? É claro que a ilusão é algo assim bem mais denso, bem mais pesado, com mais consequências do que a frustração, não é? Então vamos compartilhar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, está ali já, olha. Então a ressurreição e as nossas desilusões. Ressurreição aí não é apenas uma palavra, não é um termo isolado, não. A ressurreição aí é uma pessoa, porque Jesus disse o quê? Ele disse assim: eu sou a ressurreição, não é? Eu sou a ressurreição. E quando ele disse que era a ressurreição, ele ainda não tinha ressuscitado, não tinha nem morrido, né? Porque para ressuscitar precisa morrer. Então ele disse para Marta e Maria, essas duas irmãs, na hora do sepultamento de Lázaro, não estava sepultado Lázaro, então ele se vira para elas e diz: eu sou a ressurreição. Então é Jesus e as nossas desilusões, não é? Como ele atua nas nossas vidas. E olha, isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. Porque muitas vezes a pessoa pode estar na igreja, congregando, mas assim, construiu, não é? Construiu todo um ideal, né? Todo um imaginário, todo um desejo, solidificou um sonho e que não se concretizou, não é? Não se realizou. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento e juntos pudéssemos ler Lucas 24, a partir do verso 13 até o verso de número 35. Eu vou ler, não é? Eu vou fazer aqui eu vou ter aqui essa iniciativa de ler, mas a minha intenção ao ler sozinho é mais que você, olha só, acompanhe, você possa acompanhar melhor a palavra. Porque muitas vezes a gente, quando está lendo em voz audível, a gente acaba prestando muita atenção nas pontuações e tal, né? No ritmo do irmão que está do nosso lado, na voz e tal, e às vezes a gente perde algum sentido, né? Alguma palavra, e também a gente tira aquela atenção e que o Espírito até pode estar nos falando nesse momento, né? Então eu vou ler exatamente para que você preste mais atenção. Então, liga o seu celular com a Bíblia, não é? O importante é que você
tenha esse nível de concentração, não é? Na palavra e naquilo que Deus quer certamente falar a você. Então, olha Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, na minha Bíblia aqui, o título é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, melhor dizendo, tá? Vamos aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ide tratando-os à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? A igreja pode sentar. Curve a sua cabeça, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos debaixo do teu precioso nome, crendo, Pai, e vivendo a tua ressurreição, a tua presença. Porque o Senhor que ressuscitou, o Senhor que está entre nós e que ministra a nós também nesta hora. Pedimos aquela sabedoria do alto, aquela unção do alto, sabendo que o Senhor conhece as nossas limitações, sobretudo desse que fala a tua igreja nesta hora, Pai. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus, aquele que é a ressurreição. Amém.
Muito bem, a ressurreição e as nossas desilusões. Agora, quando essa decepção, esta frustração, e por que não dizer a própria desilusão, ocorre no campo da fé? Quando a partir da fé, a partir de determinadas crenças, a pessoa faz assim constrói um castelo, constrói uma esperança, e ela coloca toda a sua vida nisso, e isso não se realiza, porque desilusão é exatamente isso, é a pessoa construir expectativas com base apenas em seus próprios desejos e sonhos, a partir do que ela imagina, a partir do que ela pensa, a partir do que ela crê, sim, mas é algo que ela crê a partir desses sonhos, a partir desses desejos. Desilusões são as ruínas do castelo de expectativas que construímos com base exatamente nisso, e apenas nisso, em nossos sonhos e desejos. Jesus criava ilusões? Vamos ser honestos, Jesus alimentava ilusões no coração? Nunca. Aliás, em alguns momentos, Jesus deixou muito claro que segui-lo havia implicações. Ele estava sempre alertando, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava sempre trazendo a pessoa a condição real de ser discípulo dele e de ser discípula dela. Então Jesus, é preciso dizer aqui, não alimentava nenhuma ilusão no coração. Mas muitas vezes chegava gente perto dele, e certamente isso ainda ocorre hoje, com muitas expectativas, com muitos sonhos. E como naquele tempo as pessoas projetavam em Jesus os seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos, ainda acontece hoje também. E como acontece? Versículo 21, e aí eu quero que o seu olhar se volte para esse versículo especialmente. Está aí com o seu olhar fixo nele? Está aí? Não olhe para mim, não olhe para mim. Não precisa olhar para mim agora, para o texto. Ora, eles falam, esses dois homens, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Pode ler aí? Pode ler? Estavam desiludidos, criaram expectativas em torno de Jesus, e podemos perguntar nesta noite o que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus, de uma forma política, não é? Pudesse naqueles tempos, naqueles dias, antes da sua morte, evidentemente, manifestar a sua realeza, a sua grandeza, a sua supremacia, e demonstrar que o poder dele, o poder de Jesus, era infinitamente superior ao poder do Império Romano. Aí eles estão dizendo, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, ou seja, de mostrar para as nações a superioridade da Israel, o plano que Deus tem através de Israel, e isso implicava, evidentemente, em expulsar os romanos dali. Essa redenção implicava nisso também. Aqueles discípulos, e certamente muitos outros naquela época, já naquela Páscoa, né? Quando Jesus foi preso, alguns puderam pensar, e quem sabe esses aqui também, agora ele vai se manifestar. Agora ele vai mandar vir uma legião de anjos para acabar com o domínio dos romanos.
e extirpar também toda a falsa religiosidade da nossa religião, do judaísmo. É agora. Mas Jesus diz assim, não, eu poderia pedir uma legião de anjos. E Jesus não age. Então Jesus é preso. Lá no Sinédrio, quando julgado ali pelos anciãos de Israel, pelos sacerdotes, muitos poderiam acalentar a convicção de que naquele momento ali Jesus se manifestaria com todo o seu poder e com toda a sua glória. Mas não. Ele estava sendo humilhado, era esbofeteado e nada. Colocaram a coroa na sua cabeça de espinho. É agora que ele vai dizer para todos esses carrascos, essa corja de malfeitores, quem ele é. Porque nós cremos que ele tem poder para isso. E Jesus nada, simplesmente baixava a cabeça. E Jesus então é enviado à corte romana. Agora está ele diante de Pilatos. E o livro de Lucas, especialmente, o coloca também diante de Herodes. Isso vai ser agora diante de Pilatos. No julgamento de Pilatos, é isso mesmo, não aconteceu diante do Sinédrio. Também nada aconteceu quando ele estava sendo esbofeteado. Mas agora vai acontecer e vai ser muito mais glorioso. E Pilatos pergunta, tu és rei? Sim, tu dizes, Jesus responde, ele vai se manifestar. Ele vai mostrar que grande é o poder do Deus de Israel e não os ídolos dessa Babilônia chamada Império Romano. E Jesus nada. E Jesus então é condenado e é levado ao Calvário. Ah, ele não morrerá. E Jesus é pregado na cruz. Não, agora ele vai descer da cruz. Agora ele vai manifestar o seu poder, ele tem poder para isso. E nada. Ah, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E Jesus é crucificado e nada acontece. E Jesus morre. Bem, alguém pode dizer assim, não, mas os discípulos acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Olha, Jesus falou para eles, evidentemente, que sofreria, que seria crucificado, que morreria, que ressuscitaria, mas a promessa da ressurreição não entrou, não criou solo no coração dos discípulos, na igreja daquela época. Havia alguma coisa que encobria o entendimento deles acerca da ressurreição. Então, quando Jesus morreu, o povo já estava disperso. Algumas mulheres estavam ali também, participando daquele sepultamento. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. O que eles esperavam era que Jesus, o Messias, eles acreditavam que Jesus era o Messias, pudesse naqueles dias, e que mostraria naqueles dias toda a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Que testemunho maravilhoso da Páscoa, tanto para a nação de Israel, como para os romanos e para todas as nações, porque de alguma forma, havia muitos visitantes naqueles dias de outras nações lá em Israel, mas nada aconteceu. Irmãos, quantos de nós, não é? Quantas pessoas chegam à igreja com o coração cheio de expectativa. Às vezes a expectativa de um relacionamento conjugal maravilhoso, sem tensão, sem conflito. Sim, porque esta é uma promessa bíblica. As pessoas na igreja dão testemunho sobre isso, os pastores pregam que nós devemos viver assim. Mas no dia a dia, essa convivência tão harmoniosa, pacífica, cheia de amor não acontece.
E muitas vezes culmina até mesmo com separação com filhos e tudo mais. Então, o coração fica desiludido, fica frustrado. Ah, nós esperávamos que fosse Ele que daria a nós um casamento perfeito. E claro que sonhar com um casamento harmonioso, saudável, não é nada que vá contra as Escrituras, pelo contrário, é sobre isso. E é com base em sonhos assim que nós realmente passamos a ter casamentos e famílias mais felizes. É a pessoa que chega querendo a cura do câncer a qualquer preço. E a cura do câncer não vem, pelo contrário, ele se dilata, se expande. A metástase não é contida. Muitas vezes é um grau de santidade que a pessoa tem no coração, que ela se projeta muito mais parecendo e sendo semelhante a um anjo do que a seres humanos, feitos de barro, feitos de terra, tomados pelo pecado e da depravação. É a conversão de um filho, de uma filha que nunca acontece. É a espera de uma igreja perfeita, completamente sem tensão e sem conflitos. Ah, mas como essa igreja é maravilhosa, os irmãos amam. Aí vem a convivência, passa o tempo, que a gente percebe que as coisas não são bem assim. Ah, nós esperávamos que fosse Ele que abençoaria a nossa nação e nos daria o presidente tal, o governo tal e o prefeito tal. E a pessoa coloca toda a sua expectativa nisso. E nada disso acontece. Ah, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Então esses discípulos, porque Jesus morreu e Ele não manifestou a sua glória, o seu poder, a sua santidade, a superioridade da nação de Israel sobre outras nações, não humilhou Pilato e suas legiões que estavam ali. E porque nada aconteceu no sábado, e porque nada aconteceu no domingo, e na verdade ninguém esperava, ou pelo menos o testemunho dos evangelhos é que não havia essa expectativa de ressurreição. E os discípulos estão todos eles espalhados com medo, porque acreditando que agora que Jesus morreu e não há esse homem que de alguma forma ainda desperta muito interesse entre os israelitas de um modo geral, entre os judeus de um modo geral, e um certo respeito, agora a perseguição vai então ocorrer em relação a eles. Então todos estavam escondidos, dispersos, cumprindo assim a profecia de Jesus. Aí é uma calmaria no domingo. Maria Madalena vê Jesus. Aqui no texto não, mas nós vamos ver em João, depois ela vê. Esses homens só têm informação que elas não viram o corpo de Jesus. Mas isso é outra história, pensar esses dois homens aqui. Aliás, nem os outros que ficaram lá em Jerusalém, porque esses estão em direção a Emaús, uma aldeia que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. 60 estádios, é isso aqui, 60 estádios é exatamente isso, 11 quilômetros. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. Então esses homens estavam se dirigindo a essa aldeia. Talvez morassem lá, não sabemos. Mas Lucas coloca aqui algumas palavras, distante de Jerusalém,
Assim, parece que esses homens aqui estão se distanciando, estão indo para longe desses acontecimentos, não querem mais fazer parte disso, afinal de contas estão sem esperança, as expectativas ruíram. O que fazer agora, não é? Vamos para Emaús. Vamos deixar isso tudo para trás. Sintoma do coração realmente desiludido, né? Frustrado, decepcionado. Mas qual foi a reação de Jesus? Havia uma promessa, e há uma promessa de Jesus. Ela é fundamental para a nossa relação com Ele. Em todos os momentos, mas também nesses, de decepções, quando percebemos que construímos muitas vezes as nossas esperanças com base apenas em nossos desejos, em nossos sonhos, desejos e sonhos que não passaram pelo filtro das Escrituras. Então, nesses momentos, a promessa de Jesus, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Então Jesus ressuscitou e Ele está fazendo meio que essa operação, não é? É como a galinha reúne os seus pintinhos. Jesus agora está reunindo debaixo de suas asas, né? Das asas da ressurreição, do abrigo da ressurreição. Jesus está reunindo então os seus discípulos que estavam dispersos, as suas discípulas também, por que não dizer? Jesus está indo atrás deles, correndo atrás deles, e Jesus está agora entrando na vida desses dois discípulos também, que já sem esperança, expectativas frustradas, decepcionados, estão indo para uma aldeia de Jerusalém, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, como daqui a Nova Iguaçu. Como Jesus age em meio a esses corações tão abatidos, tão desalentados. Não chegam a estar desesperados, né? Mas eles estão completamente sem alento, sem vigor, porque parece que lhes foram roubadas todas as crenças e todas as expectativas. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a fuga. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, não é? No domingo. Portanto, Jesus já havia ressuscitado, mas eles não sabiam, eles ainda não tinham sido convencidos pelo Senhor, de que verdadeiramente o Senhor estava vivo, ressuscitado entre eles, era o Rei dos Reis. Então, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Parece que eles estavam fugindo, se apartando, se distanciando daquele espaço geográfico, daquele limite que a todo momento, a todo instante, os lembrava de todos os acontecimentos, da prisão, do julgamento, da ceia, de todas essas realidades. E eles querem agora, distante disso, que é a distância de tudo aquilo que lembra e que faz nascer o peso da desilusão e da frustração. Há aquela fuga emocional, não é? Fuga emocional. Nesse caso,
não queremos sentir nenhuma emoção que lembre, que desperte, que faça-nos recordar as nossas decepções e as nossas frustrações, não é? Então há essa fuga emocional, há também uma fuga social. E ao que parece, isso tem relação com os discípulos, né? Porque caminhavam os dois em direção a Emaús, e eles estavam agora se evadindo do grupo dos discípulos, onde o papo era só esse. Então, há essa fuga social, não queremos conversar com ninguém, né, no meio social que trate dessas questões. Às vezes a pessoa vive uma decepção tão grande, uma desilusão tão grande, que ela foge até dos grupos, né? Seja de família, seja da igreja, enfim, de qualquer ambiente social, de qualquer convivência, de qualquer relacionamento interpessoal que lembre a sua frustração. Há também um distanciamento espiritual. E não é diferente, meus irmãos, muitas vezes dentro da igreja. Não é. Não é. Quando alguém vive esse sentimento de frustração, de desilusão, porque colocou uma expectativa em Jesus, que a Bíblia não lhe autorizava, colocou uma fé em Jesus, né, uma crença, uma esperança, que a Bíblia não lhe autorizava e isso não se cumpriu. Muitas vezes nós vemos a pessoa permanecer até mesmo no meio dos fiéis, mas ela já não nutre mais aquela alegria, aquele vigor e aquela paixão. E isso ficou lá para trás. E muitas vezes a pessoa só quer caminhar com gente que pensa do mesmo jeito que ela, que fala as mesmas coisas que ela, e que está frustrada tanto quanto ela. Esses dois discípulos caminhavam e eles discutiam, eles conversavam entre eles, enfim, havia um entendimento deles em relação àquilo que aconteceu. Não havia contradição, não havia tensão, porque eles pensavam o que parece exatamente igual. Mas o que é mais importante para nós é o agir de Jesus nessas situações. Aí diz o texto que diz a palavra de Deus? Logo na sequência, o verso 13. E iam conversando a respeito de todas as coisas, eles estavam conversando, né? Mas aconteceu o quê? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, aí você na sua Bíblia, aí você, né, está com o olho fixo nela, não é isso? Leia aí. Jesus não abandona os seus, né? Olha, os dois estavam bastante sem esperança, já não tinham aquela fé mais, né? Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, e eles estão conversando exatamente sobre isso, só essas coisas. Jesus morreu, sofreu e tal, e as mulheres falaram, mas isso não tem nenhuma base, não tem nenhum fundamento, porque nada disso aconteceu, e eles estão ali conversando entre os dois, e Jesus está ali, e ia com eles. Olha, você já se parou para conversar com uma pessoa? E acontece, eu até posso ser essa pessoa mesmo, né? Muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, enfim, todos nós. Aí você conversa com ela, mas olha, gente, é só coisa ruim. É só interpretação, é só conclusão, que não é apenas não verdadeira, não é? Mas é uma conclusão também a partir do sentimento da pessoa. Ah, olha, eu já fui casada. Daqui a pouco eu vou falar do homem também, tá? Eu já fui casada, mas olha, hoje eu não quero
nada de casamento, não quero nada com homem nenhum, porque homem nenhum presta. Aí você vai conversando com ela, o exemplo é só ruim. Aí você também encontra muitas vezes um rapaz, não, decepção completa, não quero mais nada não. Mulher? Então Jesus está ali com aqueles dois homens ali, eles estão falando exatamente de todas as coisas da perspectiva deles, da frustração deles, é o sentimento deles que os dois estão colocando. Olha, se fosse eu e você, eu tenho certeza que a gente, rapaz, o papo aqui é muito para baixo, eu vou embora daqui, não é? Não, eu quero conversar com gente assim que, leva o astral lá para cima, gente que, mas aqui não, muito. Mas Jesus, olha, Jesus vai conversando com eles e ouvindo até conclusões erradas tranquilamente. Jesus realmente, de modo nenhum nos lança fora. Muitas vezes estamos nos distanciando em nossas desilusões, em nossas decepções, e Ele está ali conosco. Olha, depois dessa fuga, nós vamos ver também como um outro sintoma dessa desilusão, dessa frustração intensa, nós vamos ver uma visão espiritual míope. Aí diz o texto seguinte, o versículo 16, olha só, vamos ler juntos o verso 16, os seus olhos, porém, Jesus mudou muito fisicamente após a sua ressurreição? Não, Jesus era o mesmo, Alguma mudança aqui e ali, mas ele era o mesmo. Mas é interessante que o texto aí, Lucas registra, que não era uma questão de olhar físico, não era uma questão física, porque os seus olhos estavam impedidos, havia alguma coisa no interior deles, na alma deles, nas emoções deles, que estava impedindo com que eles reconhecessem Jesus. Podia ser a soberania de Deus mesmo impedindo, e isso certamente está presente, a decepção deles, a incredulidade deles, a falsa visão de Jesus, o Jesus que eles haviam mentalizado, que não era o Jesus real, enfim, tudo isso poderia de alguma forma contribuir para que eles não enxergassem a Jesus naquele momento. Mas mesmo sem ser reconhecido por eles, Jesus continua ali, ao lado deles. Irmãos, olha, nós muitas vezes, não estamos percebendo o Senhor ao nosso lado, fazendo-nos companhia em nossos momentos difíceis. E você está na sua desilusão, você está desfrutando, digamos assim, das ruínas de castelos de sonhos e desejos que você construiu, e você não percebe que o Senhor está ali, bem perto de você. Não há alegria no seu olhar, mas Ele está ali, Ele persiste em estar ao seu lado. Há lágrimas, e Ele consola, e você não sente o consolo dEle. Não há paz, mas Ele está ali teimosamente, não deixa a sua companhia. Porque se a igreja é chamada para perseverar, o nosso Senhor Jesus Cristo é o tempo todo perseverante, Ele é verdadeiramente fiel. Irmãos, mas olha, eles estavam ali caminhando, Jesus ao lado deles, e o Senhor Jesus Cristo pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais. Olha, e aqui a gente entra num outro sentimento que muitas vezes se manifesta no coração frustrado, no coração desiludido. Então eles estão ali caminhando, Jesus está caminhando com eles. Aí diz o texto,
e que nós acabamos de ler agora, que é o verso 17, que o quê? Eles pararam, vocês estão lendo aí o verso 17, no finalzinho? Eles pararam entristecidos. Jesus faz uma pergunta, não é? Que vai assim na alma, né? Eles estavam falando, mas aí quando vem a pergunta, aí eles tomam consciência de como estava a alma deles, as emoções deles, o coração deles. Aí eles são tomados então por essa tristeza. É um outro sintoma, não é? Da desilusão, é a tristeza. Pararam entristecidos. Há muitas formas de tristeza. Encontrei alguém da minha família esta semana, aí essa pessoa logo se dirigiu a mim, um gesto, né? Claro, de cumprimento. E aí, só alegria? Falou comigo assim. Aí eu deixei ele um pouco cabulado. Falei, não, tem tristeza também. Não é só alegria não. Ele ficou assim, tem tristeza. E graças a Deus pelas tristezas, né? Graças a Deus pelas tristezas. Então, eles pararam entristecidos, porque há muitas formas de tristeza. Há tristezas que nem procedem, nem deveriam ser tristezas tristes, não é? Mas a tristeza desses homens aqui, ela é resultado dessa desilusão, desse abatimento. Eles então tiveram contato direto, não é? Mais visível, como eu já disse aqui, com o coração deles. E não era tanto aqui fruto de luto, não é? Pela morte de Jesus. Porque morrer, todos nós vamos morrer, e Jesus certamente também, não é? Morreria um dia. É uma tristeza porque os seus sonhos não se concretizaram. As suas esperanças não se tornaram carne. As suas esperanças não se fizeram corpo, não se manifestaram. Eles então vão dizendo, ignoras? Tu ignoras? Não é na sequência? Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você está out? Você está fora? Você não percebe que o nosso sentimento é plausível? Quais? Jesus não podia falar que não sabia, né? Quais? Aí agora eles vão falar, não é? Eles vão fazer assim uma espécie de um resumo, não é? E aí é fato, eles vão dizer o seguinte, aí com toda a autoridade, né? Quais? O que aconteceu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Irmãos, tudo isso é fato, tá? Estão falando de fatos. Isso não tem nada a ver com ilusão. Diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Isso é fato. Aí, interessante que eles terminam onde? Onde eles terminam os fatos? Até onde eles sabiam? Crucificado. Agora já não é fato. Ora, nós esperávamos, né? Agora é o coração deles. É o sentimento deles, é a expectativa deles, né? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. Em outras palavras, né, depois, nada, né? Nada. Uma vez morreu, sábado, domingo e nada. Dá a entender que eles ainda tinham uma certa esperança. Não sei
se necessariamente na ressurreição, porque há diversas passagens que mostram que os discípulos não estavam muito conscientes disso não, mas certamente um ou outro poderia até manifestar isso. Então eles estão falando do coração deles. Aí sim, agora eles vão colocar um outro fato. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aí, mas o testemunho da mulher não servia. Então, de fato, né, alguns dos nossos, agora homens, né, naquele tempo não servia, né, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Aí, é o relato deles, né? Estavam realmente tristes, né? Por quê? Porque a conclusão deles, né, dos fatos, né, que estavam acontecendo, não era uma conclusão que correspondia à realidade, a toda a realidade, né? Apenas a parte da realidade. Irmãos, aí Jesus, né, do lado deles ali, vem com a palavra mais dura. Às vezes nós não gostamos, né? Nós não gostamos de palavras duras. E ao que parece, os discípulos não tinham nenhum problema, né? Os judeus daquela época, né? Jesus diz nitidamente, no versículo 25, honestos, né? Insensatos e tardos de coração, né? Lerdos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Em nossas desilusões, muitas vezes o Senhor é duro conosco. Ele mostra a nossa insensatez, a nossa tolice, a nossa dureza de coração. E na sequência ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e Jesus então vai ministrando aqueles homens. Olha, à medida que Jesus vai ministrando acerca de si mesmo, a partir do Antigo Testamento, Moisés, portanto, de Gênesis, Êxodo, Levítico, o nome de Moisés é isso, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois os profetas. E mais adiante vai falar também de toda a Escritura, porque é exatamente isso que diz, né, na sequência desse verso, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, portanto, envolvendo também Salmos, enfim, os livros históricos também. E aqueles homens, então, vão ouvindo, mas aí nós vemos aqui uma outra manifestação desse coração desiludido, mas desse coração desiludido que é seguidor de Jesus. E a quem Jesus busca para perto dele, né? Que ele não abandona de modo nenhum. Aí nós vemos uma outra manifestação que é o quê? A carência do verdadeiro, a carência da verdade. Nós vamos ver isso no verso 29. Encontramos o seguinte, mas eles, aí Jesus vai ministrando, aí de repente, eles param. Aí Jesus fez menção de seguir adiante, a aldeia de Emaús estava logo perto assim, aí tinham andado mais ou menos de Anchieta até Nova Iguaçu, não é? Jesus ministrando, conversando. Aí então eles dizem, depois dessa ministração, dessa verdade, por isso que eu estou colocando aqui, porque os servos do Senhor Jesus, mesmo vivendo essa situação de prostração, de desilusão, eles carecem, eles querem o que é verdadeiro acerca de Jesus. Percebem com essas ministrações, com essas verdades, a necessidade de abandonar as suas ilusões, os seus falsos sonhos, não é? Acerca de Jesus. Então, eles falam assim, mas diz o texto assim, mas eles o constrangeram dizendo, aí eles falam, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Olha só, gente, que convite, não é? É exatamente isso que Jesus quer ouvir. E aqui, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, algo muito bom, sabe? Porque nos escombros, né,
da nossa desilusão, nas ruínas da nossa desilusão, o Senhor faz surgir no nosso coração a necessidade do verdadeiro, né? Daquilo que é fato, de acordo com as Escrituras. Até com essas desilusões nós podemos aprender, porque até em meio a elas se cumpre aquela palavra do apóstolo Paulo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fica conosco, Senhor, diz eles, né? Porque é tarde, olha, a tarde de domingo, para aqueles discípulos ali, certamente lembraria a tarde de sexta-feira, a morte de Jesus. Como deve ter sido também terrível a tarde de sábado, o pôr do sol, tudo isto lembrava a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, o escárnio, a humilhação que ele padeceu e a humilhação dos discípulos também. A humilhação daquelas mulheres, entre elas mulheres muito importantes. Nós ficamos imaginando as chacotas, as zombarias que aqueles discípulos e aquelas discípulas poderiam estar sofrendo nas ruelas de Jerusalém. A tarde vem aí, sol se pondo, que dor no coração, que dor da alma. Fica conosco, Senhor. O dia já declina. Talvez estivessem eles pensando, nós não sabemos, em Jesus, da caminhada dele, na sequência, não sabemos, mas o fato é que à tarde era um momento que certamente lembraria aquele momento da morte de Jesus. Pessoas que nós amamos e guardamos aqui no nosso coração. Você já parou para pensar como que para nós, até o dia do sepultamento, ou amanhã, ou à tarde, se sol, se venta muito, se faz pouco vento, se está muito calor, se está muito frio, se chove, se vem nuvem negra, se não vem, como tudo isso marca, como essas coisas permanecem na nossa memória afetiva. E a tarde estava ali, declinando, né? O sol estava se pondo. A coisa que Jesus mais ama é realmente estar conosco. E Jesus vai. Na sequência do texto, como nós já lemos, né, Jesus senta com eles à mesa. Aí Jesus faz aquele gesto que fez durante toda a sua vida, parte o pão, dá a eles e... os seus olhos, diz o texto, né, reconheceram o Senhor. Ele estava ministrando a nós, e enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Ele ressuscitou. Mas aí Jesus já não estava mais com eles ali, né? Desapareceu. E diz o texto que eles voltaram para Jerusalém. Concluindo, meu irmão, minha irmã, o homem de Deus, a mulher de Deus pode até ficar um tempo frustrado, desiludido. Mas ele volta. Ele volta ao primeiro amor, ele volta à verdade. Os discípulos aqui, esses dois, voltaram para Jerusalém e lá encontraram os discípulos reunidos, ainda com medo e com muita desconfiança, e logo depois, na sequência, Jesus vai se manifestar a eles. E eles então começam a dizer, eu vi, Maria Madalena viu, e Jesus vai se manifestar entre eles ali. Aí eles vão entender que as esperanças deles eram ínfimas, muito pequenas, diante da esperança que Jesus Cristo queria que eles tivessem. Por exemplo, na sequência de Lucas 24, nós vamos ver que Jesus diz assim, agora vocês vão levar o evangelho a todas as nações para testemunho a elas. Olha, eles queriam apenas a redenção de Israel. As esperanças deles eram medíocres diante da esperança que Jesus queria que eles tivessem, que era a esperança anunciada, prometida no Antigo Testamento. Não apenas Israel, não no sentido político, não é? Mas
todas as nações, quando eles voltam. Eles deixam a aldeia de Emaús, né? Esse lugar que seria para nós uma espécie de retiro de tudo aquilo que estava nos acontecendo, já não nos serve mais, então eles voltam, né, para Jerusalém. Agora sem medo, sem receio de entrar em contato com os temas que falavam de morte, porque Jesus ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que vivamos a nossa história, a história da nossa igreja, a história da nossa vida, da nossa família, com base nas esperanças que o Senhor quer que verdadeiramente tenhamos, que são infinitamente maiores do que aquelas que os nossos meros sonhos, medíocres sonhos, que muitas vezes são até carnais, possam alimentar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar Tal é a Paz. Convidamos o grupo de louvor para vir à frente. Tal é a paz. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar Tal é a Paz. Tal é a paz. Tal é a paz que já me invade o coração. Tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Paz que já me invade o coração. Tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, Pra sempre canto, pra sempre, sempre. glória a ti, Senhor. As vozes femininas. Pra sempre canto, pra sempre, sempre. Glória a ti, Senhor. Tal é a paz que nos invade o coração. Cristo Jesus, ressurreto, o príncipe da paz. Tal é a paz que já me invade o coração. Tal é o amor que só me faz agradecer e adorar, te exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, Pra sempre canto, glória, pra sempre, sempre. glória a ti, Senhor, a ti, Senhor. Glória, Pra sempre canto, glória, pra sempre, sempre. glória a ti, Senhor. Glória, Pra sempre canto, glória, pra sempre, sempre. glória a ti, Senhor. A ti, Senhor. Glória, Pra sempre canto, glória, pra sempre, sempre. glória a ti, Senhor. Amém. O reverendo Nivaldo estará nesse instante orando, nesse momento, por nós e impetrando a bênção sobre nós nesta noite. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te louvamos porque, de fato, Cristo ressuscitou. E é o Senhor, Pai, da tua igreja, o nosso Senhor, o nosso Redentor, e nós queremos te louvar. E queremos também, Pai, que cada coração que tenha acessado essa palavra, que vive em desesperança, que o Senhor mesmo possa trazer, Pai, a tua presença, ao teu aconchego e ao teu abrigo, Pai, e para abrigar-se debaixo do Senhor e ser uma bênção aqui no mundo. Nós oramos, Pai, também em favor da nossa irmã Eunice, naquele hospital. Oramos em favor da nossa irmã Lauride, Pai, em sua casa.
Pedimos as tuas bênçãos sobre as tuas filhas, também tua filha Solange, Pai, pós-cirurgiada, continue a sustentar essas vidas. No nome precioso de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações e virtudes do Espírito Santo, irmão, sejam sobre nós e sobre o povo de Deus enviado sobre a face da terra, hoje e eternamente. O pós-lúdio será o hino 274, irmãos. Será regido pela nossa irmã Conceição.